Glória a Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Abramos as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Um texto muito conhecido por todos nós, um texto muito citado, mas muitas das vezes pouco explanado. E normalmente, dentro destas poucas explanações, nós muitas das vezes levamos até alguns conceitos equivocados do que este texto tem a nos transmitir e a nos ensinar. Eclesiastes, capítulo de número 3. O meu desejo era poder falar até o verso de número 8, mas acredito que certamente, se conseguir chegar até o verso de número 3, já me dou por satisfeito dentro daquilo que poderemos partilhar com os irmãos, com a Igreja do Senhor Jesus nesta oportunidade. Eclesiastes, capítulo de número 3, os que encontraram, digam amém. Eu vou ler até o verso de número 8, vou pedir a você para não fechar a sua Bíblia, mantê-la aberta após a leitura. Verso de número 1 vai nos dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Dentro desta leitura, a primeira coisa que nós precisamos observar, quando Salomão está nos trazendo estas instruções registradas neste capítulo de número 3, ele está dizendo que a vida tem as suas estações, assim como também foi estabelecido pelo próprio Deus. Lá em Gênesis, vamos lá, abra sua Bíblia comigo, Gênesis, capítulo de número 8, se não me falha a memória. Gênesis, isso mesmo, capítulo de número 8. E o verso de número 22. Gênesis, capítulo de número 8, verso de número 22.
Aqui é Deus dizendo a Noé e dizendo: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Dentro deste verso, está falando, inclusive, daquilo que envolve as estações e aquilo que é necessário para sobrevivência e também a subsistência. Aqui, Salomão está trazendo para nós que a vida tem as suas estações. Tudo tem o seu tempo devido. E faço aqui uma primeira observação. Hoje, nós vivemos muitas das vezes um evangelho aonde se é exposto tão somente você vai chegar ao ponto mais alto, você vai chegar ao topo, você é vencedor, você vai para cima, e precisamos ter um cuidado com isso, fazendo na realidade um contraste com o que o sábio Salomão nos diz. Até porque este evangelho que muitas das vezes é proposto hoje, de você vai estar por cima, você vai estar no topo, você vai galgar os lugares mais altos. Nós precisamos entender que um dos melhores guias de alpinismo se chama Satanás. Quando Jesus é conduzido ao deserto, e depois de 40 dias de jejum, quem o leva ao lugar mais alto? Satanás. Leva ao pináculo do templo, leva-o ao ponto mais alto aonde ele poderia observar toda a cidade. Então precisamos entender com isso, primeiramente, que muitas das vezes quando as estações da vida não são respeitadas, nem sempre os lugares mais altos é Deus que coloca. Eu vou repetir. Nem sempre os lugares mais altos é Deus quem coloca. Porque repito, dos guias de alpinismo, e quando falo de alpinismo, alpinismo é aquele que escala montanha, alpinista é aquele que chega aos lugares mais altos, como por exemplo, eu não sei se aqui da América Latina ou do mundo, o Pico do Everest é um dos mais altos do mundo. Você não pode arriscar fazer a subida daquele topo ou daquela montanha, em uma linguagem mais simplista, mais alta se você não estiver acompanhado de um guia. Tá? Então, diante desta realidade, de você chegar ao topo, de você chegar aos lugares altos, de chegar aos pontos mais altos, e muitas das vezes como é exposto por uma realidade de um evangelho coach, um evangelho fácil, um evangelho onde muitas das vezes as dificuldades e provações não podem fazer parte da nossa vida, porque senão isso quer dizer que Deus não está conosco. Se fosse assim, teríamos que tentar entender
o que o salmista vai dizer no Salmo de número 23. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria, porque tu estás passando um momento difícil, passando um momento de provação. Não é estando no topo, não é estando em cima, não é estar galgando os lugares mais altos. Então, volto a repetir, este evangelho do você estar em cima, tem que estar por cima, tem que estar no topo, esse evangelho do alpinismo, precisamos entender que Satanás foi um dos guias que levou Jesus ao ponto mais alto. Então, você estar muitas das vezes em um lugar alto não quer dizer que foi Deus quem te colocou. Quantos estão me entendendo? Amém? Entendido isso, nós precisamos observar que este poema do tempo exposto por Salomão, ele vai demonstrar uma outra realidade muito importante. Ele vai mostrar a limitação do homem. Vai mostrar também que ninguém consegue ultrapassar os seus limites sem a ajuda de Deus. Este capítulo de número 3 poderíamos intitular como Deus e o homem. Ou simplesmente viver uma vida com Deus. E o que eu quero que você entenda, que inclusive nós que servimos a Deus, a nossa vida tem as suas estações. Tudo tem o seu tempo devido. E devemos reconhecer que cada estação da vida neste mundo não é eterna. Vou repetir, que cada estação da vida neste mundo não é eterno, até porque neste mundo nós estamos vivendo condicionado a uma realidade do tempo. E vivendo dentro desta realidade cronológica do tempo, nós não estamos vivendo aquilo que é eterno. A exemplo, tem gente que está em cima hoje e amanhã está embaixo. Tem gente que está embaixo hoje e amanhã está em cima. Então, quando você tiver a oportunidade de estar em cima, lembre-se que dentro das estações do ciclo da vida, você pode encontrar na sua descida com alguém que estava embaixo, e este alguém está subindo, mas você está descendo. Até porque estes ciclos, essas estações, elas fazem parte da nossa realidade aqui na Terra, aqui nesta vida. E entenda que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. O que é tempo determinado? Tempo de começar e tempo de terminar. E há tempo. Vou repetir o que o texto vai nos dizer. E há tempo para todo o propósito
debaixo do céu. Aqui nós destruímos uma frase muito comum hoje. Qual é a frase muito comum? Eu não tenho tempo para nada. Quem não tem tempo para nada é porque não está vivendo propósito. E precisamos entender que para todo propósito, quer seja ele dentro do aspecto positivo, ou ele dentro do aspecto que nós consideramos ele negativo, tem propósito. Ei, deixa eu lhe dizer, até o meu e o seu sofrimento diante de Deus tem um propósito. Assim como também as suas conquistas, assim como também os momentos favoráveis têm um propósito. Mas entenda, nós temos uma realidade tão difícil que nós entendemos que só há propósito naquilo que é bênção. E muitas das vezes, naquilo que é uma situação difícil, nós entendemos que é maldição. Não. Muitas das vezes, Deus tem propósito na dor que você está sentindo. Deus tem propósito no momento difícil que você está atravessando. Deus tem propósito no luto. Deus tem propósito na dor. Deus tem propósito no momento que muitas das vezes as coisas não são tão favoráveis. Poderia lhe citar dezenas de exemplos, não é? Mas eu vou me ater tão somente em um. Moisés, em um determinado momento, vamos dizer assim, estava vivendo o auge da sua vida, vivendo o auge do seu ministério, vivendo no palácio, com todas as regalias que aquela vida poderia lhe ofertar. Inclusive Flávio Joséfo vai dizer que ele era um dos generais do exército do Egito, príncipe no Egito. E aí nós poderíamos olhar e dizer, Moisés, olha, Deus estava com ele. Mas e o momento do deserto? E o momento que ele foi cuidar das ovelhas no deserto? O momento que ele foi cuidar das ovelhas do seu sogro, Jetro? Aonde ele teve que deixar toda aquela pompa do palácio? Poderia lhe citar Jacó, no momento em que estava vivendo na casa do pai, tinha todos os cuidados, a atenção da mãe, e muitas das vezes até a sagacidade das orientações da mãe, mas chegou um momento que ele teve que se encontrar em Betel, sozinho, sem ninguém. Mas ele teve revelação dos céus. E às vezes nos momentos de dificuldade, nós temos revelações extraordinárias dos céus. Porque muitas das vezes, no momento em que nós estamos vivendo o auge, nós não temos tempo para enxergar com a ótica espiritual, com que Deus quer que nós enxergamos. Nós muitas das vezes não temos a oportunidade de prestar atenção aos detalhes, conforme Deus quer que nós prestamos a atenção. Porque muitas das vezes, diante daquilo que nós estamos vivendo, a euforia da bênção, nós não conseguimos enxergar o Deus da bênção. Então a vida, ela tem as suas estações. E nada neste mundo é eterno. Ele vai dizer, há tempo para todo propósito. O que é propósito? Propósito é planejamento. Propósito é sentido. Propósito é ideia. Com isso, nenhum de nós podemos ter uma vida sem
propósito. Que é isso, pastor? Uma vida sem planejamento, uma vida sem sentido, uma vida sem ideia. Até porque nós não andamos perdidos, nós não andamos desorientados, nós não andamos sem rumo. Nós temos um objetivo, nós temos um propósito e nós temos, sobretudo, um sentido na nossa vida. Deixa eu lhe dizer, nós não vivemos no improviso. O que é viver no improviso, pastor? Vamos lá no Salmo de número 1. Ele vai dar-nos uma ideia do que é viver o improviso. E vou dizer, improviso dá certo, mas não é duradouro. Vou repetir. Improviso, muitas das vezes, dá certo, mas ele não é duradouro. É uma necessidade de momento. E a nós, numa linguagem mais simples, né? Se fosse falar na área da construção, eu diria assim, engenharia alternativa, para ficar bonito, tá? Mas no popular, gambiarra. Irmãos, infelizmente, tem gente que vive uma vida cristã na gambiarra. Pode até dar certo no momento, mas não é duradouro. E quando digo que não é duradouro, não estou dizendo em contexto de eternidade. Estou dizendo de algo que logo vai dar problema. Achou aí o Salmo de número 1? Olha o verso de número 4. Não são assim os, mas são como a moinha que o vento não tem rumo. É a ideologia, não se escandalize com o que eu vou dizer, é a ideologia, muitas das vezes, de um cantor popular que diz que deixa a vida e vida leva. É aquele popular, vai empurrando com a do jeito que dá, na gambiarra. Por quê? Porque não tem propósito, não tem sentido, não tem planejamento, não tem ideal. O que é isso? É como a moinha que o vento espalha. O vento leva para onde quer. Não tem propósito. Não tem rumo. E eu e você não vivemos uma vida sem rumo. Eu e você não vivemos uma vida sem propósito. Eu e você, nós não vivemos uma vida de perder tempo. Hoje você está aqui, por quê? Porque é propósito de servir ao Senhor Deus. Você está aqui por quê? Propósito de aprender da palavra de Deus. Propósito de quê? Crescer na graça. Propósito de quê? Crescer no conhecimento. Propósito de quê? Ter a revelação dos céus, que é a sua morada. Aí ele vai dizer, por isso os ímpios não subsistirão no dia do juízo, porque viveram na gambiarra. E a gambiarra pode até dar certo, mas não se sustenta, não se mantém. Deixa eu dizer uma palavra a você nessa noite, a você que está aqui nesta casa, nessa noite, a você que está no seu lar, adorando a Deus juntamente conosco e aprendendo da palavra de Deus. Não viva uma vida cristã na gambiarra.
Pastor, o que é viver uma vida cristã na gambiarra? É que quando as coisas apertam, eu me apego a Deus. Eu leio Bíblia, eu jejuo, eu oro, eu tenho propósito, mas as coisas melhorou? O verso de número 6, ele vai finalizar dizendo: porque o Senhor conhece o caminho a vida daquele que tem propósito, a vida daquele que entende as estações. Aquele de que quando as coisas estão favoráveis, ele está sendo grato a Deus, mas quando as coisas estão difíceis, ele permanece sendo grato a Deus. Quando as coisas estão boas, ele está aos pés de Jesus, mas quando as coisas não estão tão boas como deveria, ele permanece aos pés do Senhor Jesus. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, daquele que tem propósito, daquele que tem ideal, daquele que, como diz o salmista, ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos, a fim de que eu alcance o quê? Coração sábio. Contar os dias, todo mundo sabe, sim ou não? Hoje eu coloquei lá uma mensagem para vocês. 1/52. Quer dizer o que aquilo lá? O que quer dizer? Primeira de 52 quartas-feiras do ano de 2024. Aí tinha lá, na frente, entre parênteses, 0,015. O que quer dizer isso? Às vezes vocês leem uma mensagem do pastor e a mensagem parece sem propósito, mas tem. No culto, ou melhor, na passagem do ano, eu mandei uma mensagem para todos os irmãos. Quem recebeu? Se não recebeu, atualize o número do seu telefone no cadastro junto à secretaria. Tá? E lá eu coloquei que as 52 quartas-feiras do ano de 2024 vai corresponder a 0,78%, não dá 1%, preste atenção. 0,78, não dá 1%. Vou repetir pela terceira vez. 0,78, não dá 1%. 0,78 de 8.570, é isso? Vê aí na mensagem. Hã? 8.760? O que quer dizer isso? Que o ano nós teremos 8.760 horas. Eu quis dizer que, se você pegar essas 8.760 horas, um culto de 1h30 na quarta-feira, se você participar de todos os cultos de quarta-feira, você não vai ter dado 1% do seu tempo aos cultos de ensino. Vai ser 0,78, se você participar de todas as quartas-feiras. Por isso que eu coloquei uma bateriazinha lá. Viu? Começando a carregar e ela estava vermelhinha. E se você dividir 0,78 por 52, vai dar 0,0015. Que é o correspondente à percentagem de cada quarta-feira que você frequentar. Pastor, o senhor é matemático? Não, mas às vezes a matemática explica muita coisa. E inclusive o nosso nível de fidelidade.
Sábado eu vou explicar o restante. Mas pela mensagem de hoje, todos entenderam? Amém? Ponto. Voltemos lá. Eclesiastes, capítulo de número 3. Entramos no verso de número 2, que vai nos dizer assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Perceba que aqui, diante de todas as situações, vai ter uma palavrinha, a preposição e. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Aí a sua pergunta vai ser a seguinte: pastor, eu não sou assassino, eu não vou matar ninguém, porque eu não tenho coragem de matar nenhuma barata. Alguns não têm coragem de matar porque têm medo, outros dizem que o medo é nojo. Não é? Pastor, o que é esse matar aqui? Se der tempo de nós chegarmos lá hoje, nós chegaremos. Se não der, você já sabe, né? Mas perceba que essa preposição e não é contrariar ou colocar contra si, mas é parte de um mesmo tempo. É parte de um mesmo tempo. Tempo de nascer e tempo de... O que é isso? Isso é parte de um mesmo tempo. Pastor, eu não estou entendendo. Você vai entender de uma forma bem simples. Aqui o sábio Salomão, ele colocou o tempo da nossa vida entre nascer e morrer. Isso aí compreende o quê? Um período de tempo. E ao você nascer, Deus tem um propósito. E é por isso que a sua vida precisa ter um propósito. E é por isso que eu estou aqui nesta noite, para lhe dizer que você precisa entender que há tempo para todas as coisas aos quais os propósitos de Deus foram estabelecidos. Deus não simplesmente nos jogou ao léu da sorte. Não. Aqui, quando Ele está trazendo esta realidade, inclusive, o verso de número 2 vai dizer: tempo de nascer e tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ele está, inclusive, trazendo dentro desse mesmo texto uma realidade que envolve, inclusive, que a vida é uma semente. Você quer que eu te explique isso? Eu vos enviei para que vades e deis, e o vosso fruto o fruto que você produz entre a sua vida e a sua morte, ele pode permanecer para a eternidade. Jesus, ele diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão, tudo consome, mas ajuntais tesouros no céu. Aonde o ladrão não mina, não tem traça, aonde não se rouba, aonde não se corrói. É por isso que diz: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas estas coisas, elas vão vos ser o quê? Acrescentadas. O que é isso? Propósito. É tempos estabelecidos por Deus para que as estações da nossa vida, elas se cumpram. Vocês querem ver?
Quem aqui tem a certeza que não vai morrer? Tem alguém? Eu conheci um pastor, veterano, decano, e ele dizia que ele não queria morrer. Que ele queria fazer parte da igreja do arrebá, mas quem determina isso é, e ele morreu. Mas a sua vida, ou melhor, a sua morte, ao ser lançado na terra. E aí, eu preciso que você entenda de forma espiritual e extraordinária o que Paulo escreveu aos Coríntios, aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, onde ele vai dizer: irmãos, não quero que sejam ignorantes acerca dos que dormem no Senhor. Porque o Senhor virá sobre os céus com alaridos e com voz de arcanjo. E aqueles que morreram ressuscitarão, a semente vai germinar. Que semente é essa, pastor? Aquilo que você morreu, foi sepultado, vai ressuscitar em um corpo glorioso para o encontro do Senhor nos ares. Mas por quê? Porque você viveu uma vida com propósito. Porque você viveu uma vida aonde estações sobre o controle de Deus da sua vida foram estabelecidos. E eles foram cumpridos. E Paulo vai escrever que se a semente cair na terra, e se ela não morrer, ela para nada serve, porque se não morrer, não germina. E é por isso que eu estou lhe dizendo que a vida é uma semente. É uma semente no sentido físico, biológico, e ela é uma semente dentro do contexto espiritual. Eu acabei de explicar, inclusive dentro do conceito biológico, que eu consigo associar não só o biológico como o espiritual. Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em um corpo glorioso ao encontro do Senhor nos ares. Bom, mas precisamos entender que eu e você que estamos aqui dentro do contexto espiritual, nós estamos mortos para o mundo. Nós morremos para o mundo, nós morremos para o pecado. Para o quê? Para produzir frutos. Quais são os frutos? Dignos de arrependimento. Quando ele nos diz tempo de nascer e tempo de morrer, está falando desse cumprimento de todos os nossos dias. Eu poderia chegar lá no versículo de número 4, mas eu só vou fazer um link. Rapidamente o verso de número 4 eu vou explicar em outra ocasião, que eu não vou conseguir chegar lá. Tá? E olha o contraste do sábio Salomão. Quando a criança nasce, qual a primeira coisa que tem que fazer ela? Tem que fazer ela? E deixa eu lhe dizer uma coisa. O choro é um sinal de que a criança está... Você está reclamando de chorar por quê? Se você chora é porque você está... Viva as estações da vida. Quando nós nascemos, choramos. E alguns, quando morrem, deixam alguém chorando. A vida e a morte compreende choro. Mas a diferença do choro do crente e daqueles que morreram em Cristo, Paulo vai dizer: não quero, porém, irmãos, que vos entristeçais, vírgula, como os
demais, que não tem esperança. Quem é que não tem esperança? Quem não tem propósito. Quem é que não tem esperança? É quem não sabe viver as estações estabelecidas por Deus. E você quer só alegria? As crianças cantam um hino. As nossas crianças. Eu não vou lembrar a letra no seu todo. Se alguém lembrar, me ajude. Sua presença só traz alegria. Sua presença... É assim? Cadê? Me ajude aí, se vocês lembrarem a letra do hino, que eu não lembro a letra do hino. Se sua presença só traz alegria, sua alegria é a minha força. Sua alegria é a minha força. Sua alegria é a minha força. Segura aí. Agora a vida do crente é só alegria? Mas dentro do contexto da vida espiritual, ainda que você chegou aqui nesta noite triste por alguns acontecimentos da circunstância, a alegria dos céus é maior na sua alma. Até porque o seu propósito é o céu, o seu alvo é o céu, e as coisas deste mundo, você sabe que elas vão morrer, elas vão ficar aqui, porque no céu não entra pecado, no céu não entra tristeza, no céu não entra dor, no céu o luto é banido, no céu enterros não hão de passar. A letra do hino 422. Eu sei que você, quem sabe, no dia de hoje não teve um dia fácil. Mas precisamos entender que precisamos viver os ciclos da vida. E ele inicia com tempo de nascer e tempo de morrer. Porque depois, você vai ter que, dentro deste ciclo de tempo, de nascimento e morte, viver tudo isso aqui. Que está até o verso número 8. Pastor, não quero passar por isso não. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Não é vai passar de... Não, você vai viver tudo isso. Até porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom, eu venci, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. E olha só, esta realidade é tão do tempo de nascer ou do tempo de morrer. Nesse momento agora, no mundo, tem pessoas, pastor Oséias, que estão nascendo. E tem pessoas que estão morrendo. A lei de Deus, ela é infalível. Só que às vezes nós queremos viver numa bolha, dentro de uma realidade, e imaginamos que a nossa vida é só Jardim Amanda, Hortolândia, região metropolitana de Campinas. Nós entramos no ano de 2024, só que teve gente que entrou no ano de 2024 primeiro do que nós. E neste momento, essas estações da vida continuam se cumprindo. Tem pessoas nascendo e tem pessoas morrendo. E digo isso não só no sentido biológico. Deixa eu fazer uma outra aplicação. Até porque quando nós olhamos para isso, e vocês viram eu falando neste momento dentro do sentido biológico, falei também dentro do sentido espiritual, fiz algumas ilustrações, mas entenda que há também dentro da realidade de propósitos, irmãos. Hoje, tem pessoas
que, para elas, projetos estão nascendo. E tem pessoas que têm projetos que estão Pastor Oséias está me trazendo aqui a população mundial de pessoas que estão nascendo. Ó, estou falando com vocês, 8.082. Gente, não sei nem citar isso aqui. Mas está mudando toda hora, ó. Tá? Em fração de segundos, o número de pessoas e de mortes estão acontecendo. Ó, nasceram agora 317.352 pessoas. Já mudou, já está com 364. Mortes, 46.545, já está em 50. Viu que em uma fração de segundo, tanta de gente que já morreu? Em uma fração de segundo, tanta gente que já nasceu? Isso aqui o pastor Oséias está com essa realidade aqui em tempo real. Este ciclo é um ciclo natural, que não tem como ser quebrado. Quando nós falamos, não só no sentido biológico, mas falamos também de propósitos que estão nascendo, que estão morrendo, neste momento. Propósito de pessoas, muitas das vezes com vida cristã, outros sem vida cristã. Propósitos, muitas das vezes, de âmbito secular. Né? Tem sonhos que estão nascendo, e tem outros que estão morrendo, virando pesadelo. E isso acontece todos os dias. Acontece com você? Você teve algum sonho que ele nasceu, você não viveu e ele morreu? Ou muitas das vezes sonho que você viveu parte, ou até viveu ele, e na verdade depois ele virou um P. Vou citar um exemplo esdrúxulo aqui. Né? Chega com toda felicidade, lá na concessionária compra um carro. Depois de 15 dias você recebe uma Bíblia. E aí com aquela Bíblia você começa a orar todo dia, para Deus lhe dar graça, para você dar conta de pagar. Quando você adquire, diz assim, foi Deus que me deu. Aí quando o carro começa a dar problema, aí você diz, não sei porque Satanás colocou esse negócio na minha vida. Aquilo que era benção vira, né? Eu ia falar uma marca aqui, mas nem vou falar, porque vai que tem alguém que tem, né? E eu vou arrumar problema, né? De sonhos. Tinha um sonho em ter um carro, mas não planejou. Ganha R$3.000 por mês. Foi lá e fez uma parcela de R$1.500 por mês. Só que esqueceu que o carro vai precisar de seguro, IPVA, que está chegando para todos nós agora, né? Manutenção, combustível. E se você não tiver o seguro e tiver a infelicidade de dar uma ralada ou bater, você vai ter que pagar o seu e o de quem você estragou. Tudo isso você precisa colocar na ponta. E às vezes tem alguns sonhos que se transformam em uns pesadelos, irmãos, enormes. Aquilo que muitas das vezes era um sonho, dali a pouco para você. Relacionamentos. Quando eu estou falando em nascer, há tempo de nascer e tempo de morrer. Estou falando de propósitos, estou falando de sonhos, estou falando de relacionamentos. Relacionamentos que muitas das vezes, e infelizmente eu digo isso com muita tristeza, hoje tem jovens
cristãos que já casam, inclusive tem o conselho até dos pais. Se casar e não der certo, separa. Eu tenho um conselho bíblico. Se casar pensando que não vai dar certo, não case. Não case. E se casou, carrega a tua cruz até o fim. Eu teve uma pessoa, uma determinada ocasião, há alguns anos atrás, que eu aconselhei. Os pais aconselharam, não case. Não, eu caso, eu casar, eu amo. Ama, tá bom. Contrariou toda a realidade, casou. 8 meses depois me procurou e disse assim, pastor, eu vim comunicar ao senhor que eu vou me separar. Disse, vai separar não? Aí não. Ah, pastor, mas não aguento. Não, agora tem que aguentar. Você não ouviu o conselho do teu pai, você não ouviu o conselho da tua mãe, você não ouviu o conselho do teu pastor. Continua casado. Não foi o que você escolheu? Ah, mas não, pastor. E está casado até hoje. Está casado até hoje. E já faz alguns anos que vem me pedir esse conselho. Continua casado até hoje. Relacionamentos que... E precisamos entender que se você se envolve em um relacionamento aonde você não entende que tem um tempo determinado, e esse tempo determinado nós sabemos, a Bíblia vai dizer, até que o quê? Até que o quê? Que a morte os... É um tempo determinado, sim ou não? Pastor, então vou orar para ele morrer ou para ela morrer. Cuidado para você não morrer primeiro. É? É porque tem pessoas que não entendem o propósito. O propósito. Tudo tem o seu tempo de ter, e há tempo para todo o propósito debaixo do... E há tempos determinados que foram estabelecidos e determinados por Deus. Não é? Hoje mesmo mandei mensagem para um dos nossos irmãos. Vixe, Jesus, misericórdia. E tem tempo determinado para acabar o culto também. Né? Eu mandei uma mensagem para um dos nossos irmãos, falando sobre o culto de hoje. Ele disse assim, pastor, minha esposa está gestante, está nos dias de ganhar, pode ganhar a qualquer hora, e nós temos que correr para o hospital. Né? Normalmente, um período normal de uma gravidez é 9. Mas todo mundo nasceu de 9 meses? E você marca lá no calendário. Inclusive, uma grande discussão, né? Que se há, inclusive, quando se faz ultrassom, né? Não se sabe, a ciência não consegue, hoje, se dar uma definição do momento em que se dá a concepção, em que a vida efetivamente passa a existir no ventre materno. Até porque, para isso a ciência não é, para isso a ciência muitas das vezes, alguns segmentos não acredita que é vida. Mas para nós, biblicamente falando, fecundação, houve vida. Ponto. Acabou. O que é fecundação, pastor? A fusão do gameta masculino e o gameta feminino. Pastor, não sei o que é isso. Volta lá para a aula de biologia.
Viu? A meninada aí tudo sabe o que é isso. Tá? Não dá para se definir o momento exato em que a vida inicia. Porque quem dá a vida é, e quem tira a vida é Deus. Tem até gente que muitas das vezes quer abreviar os seus dias de vida e não consegue depois ficar aí dando trabalho para a família. Não é? Nascimento e morte das expectativas. É por isso que eu disse aos irmãos que este texto, muitas das vezes nós ouvimos em velório, né? E às vezes ouvem citações de mensagem, né? Mas dificilmente, às vezes, a gente pega para esmiuçar esse texto. E aqui ele vai dizer, há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de Fica para a próxima quarta-feira. Não é tempo de colher, é tempo de Pastor, por que não é tempo de colher, é tempo de arrancar? Próxima terça-feira, ou melhor, quarta-feira. Se eu não esquecer, porque tem tempo de lembrar e tem tempo de esquecer também, né? Você esteja na próxima quarta-feira. E se Deus permitir, eu chego até o verso número 4, que nós vamos falar sobre o tempo de matar. Matar o quê, pastor? E vamos falar também sobre duas das realidades das emoções humanas a partir do verso de número 4. Verso de número 5 traz duas realidades de duas emoções. E vou dizer, traz as emoções em escala. Quer saber mais? Amém? O amém não me animou, não. Vou perguntar de novo, senão vou estudar outro assunto para quarta-feira. Querem saber mais? Amém. Te espero. No 2/52. 00,30.